Muito bem, uma boa noite para todos. Esse encontro está sendo gravado em forma de teste. Nós vamos ensaiar essa gravação e possivelmente, ocorrendo tudo bem, nós vamos postar essa nossa meditação de hoje, quarta-feira, dia 31 de março de 2021, 7h13 da noite, nas redes sociais do YouTube da nossa paróquia. Nós temos uma página no YouTube que se chama Paróquia S. Francisco. Aí vocês podem até compartilhar lá a partir do YouTube essa partilha, essa meditação de hoje que nós vamos fazer. Terceiro dia de meditação, quarta-feira da Semana Santa. Vamos iniciar o nosso momento meditativo fazendo as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou perguntar, talvez, Ângela tem aí a Bíblia? Se Ângela tiver a Bíblia, pode ler para a gente o texto do Evangelho hoje? Seria possível? O microfone está desativado. Tem a Bíblia em mãos? Faça só um sinal com a mão também que eu vou entender se não estiver funcionando o microfone. Tenham? Tá certo. Então eu vou ler daqui e a gente continua com a meditação logo após a leitura, tá ok? Já acompanha a leitura, pai. Pronto, tá ok. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 4 a 20. Senhores, está dando microfonia, viu? Ninguém está entendendo nada. Meio nós. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram, então, 30 moedas de prata. Daí em diante, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães ázimos, dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que te preparemos a ceia pascal? Jesus respondeu: ide à cidade, até tal homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandara e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele dizia: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que
comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem se vai conforme está escrito a seu respeito. Perdão. Aí, porém, perdão novamente. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse primeiro momento do relato do Evangelho, da missa de hoje, da liturgia de hoje, inclusive, é importante destacar inicialmente, nós não vamos fazer aqui uma exegese, versículo por versículo, mas uma meditação. É importante destacar o seguinte, que Mateus, dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus é a fonte de onde nós temos mais detalhe do que aconteceu durante a ceia. Mais na frente, amanhã, por exemplo, nós vamos ter a continuação com a cena da preparação da ceia e também a cena da Eucaristia, do lava-pés e assim por diante. Esse vai ser o contexto que vai envolver mais a liturgia da Quinta-feira Santa, primeiro dia do Tríduo Pascal. Mas Mateus traz no texto de hoje, nos versículos de 14 a 25, mais detalhes do que o Evangelho de João que nós ouvíamos e meditava ontem. Por exemplo, João foi muito objetivo ao dizer que quando Jesus anuncia a traição e diz que quem vai trair é aquele que come do pão passado no molho, imediatamente quem come deste pão molhado no molho é Judas Iscariotes. Instantaneamente, quando ele come do pão, quando ele toma aquela refeição, ele já sai para promover a traição de Jesus. Mateus aqui, ele é um pouco mais detalhista. Ele dedica um pouquinho da atenção na dimensão da preparação desta traição. Ele diz o seguinte, nos versículos 14: um dos 12, ele já diz quem é, chamado Judas Iscariotes. O que foi que aconteceu com ele? Ele foi ter com os sumos sacerdotes. Então, a gente ouvia antes da Semana Santa que os sumos sacerdotes tentavam o tempo todo prender Jesus para condená-lo à morte, porque eles viam em Jesus uma figura de ameaça para o judaísmo. Então, isso é um ponto muito relevante, muito significativo. Para os sumos sacerdotes, para os mestres da lei, para os fariseus, Jesus era uma ameaça para a religião local. Jesus era uma ameaça para a religião local. O que é que eles tinham que fazer para acabar com isso? Dar um sumiço em Jesus, calar de vez a sua voz. E uma das coisas que eles pretendiam fazer era colocar Jesus num perigo que pudesse prejudicá-lo a ponto de prendê-lo e, inclusive, levá-lo à morte, para calá-lo definitivamente, já que ele estava prejudicando a comunidade judaica com essa novidade, com essa boa nova, com essa promessa de vida eterna, dizendo-se filho de Deus e assim por diante. Então, Judas Iscariotes, sabendo já
que acontecia toda essa trama envolvendo Jesus, que acontecia toda essa reflexão dos sumos sacerdotes, dos fariseus e tudo mais, que queriam prender Jesus, ele, com muito tempo de preparação, claro que não vou dizer aqui que foram 3 anos de preparação, né? Também teve uma origem tudo isso. Mas com antecedência, antes da ceia, é exatamente isso que Mateus quer deixar claro. Isso aconteceu, essa trama aconteceu antes da ceia celebrada por Jesus. A trama, a preparação aconteceu antes da ceia celebrada por Jesus. Por isso que ele diz aqui, no versículo 14, Judas Iscariotes foi ter com Jesus, que me dá, ele pergunta aos sumos sacerdotes, o que vocês me dão se eu vos entregar Jesus? Aí, a versículo 15, diz que os sumos sacerdotes, aproveitando aquela oportunidade, claro, tendo um discípulo próximo de Jesus, tendo a oportunidade clara, a sugestão boa de prender Jesus, eles então combinaram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, está vendo que foi antes da ceia? Daquele momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Para entregar Jesus. Então foi dentro do... Aí depois que Jesus pediu para os discípulos prepararem uma ceia, o texto vai narrar, né? O primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Para os judeus, o sábado. É importante ressaltar isso aí. O primeiro dia da semana, no calendário judaico, é o sábado. Exatamente, o sábado. Naquele primeiro dia, Jesus pediu aos discípulos que fossem à cidade para preparar a ceia pascal. Fosse na casa de um homem, dissesse a ele que ele iria para a casa dele preparar essa ceia para celebrar com os discípulos. Olha só, a casa é mais um elemento importante para ser anotado aí. Onde é que se celebra a ceia? Na domus, na casa. Não sei se vocês lembram daquela passagem bíblica que nós fazíamos meditação, não sei, num domingo da quaresma aí, onde Jesus faz um chicote e expulsa os vendilhões da casa do seu pai, no templo, porque ele dizia e ressaltava com aqueles homens que a casa de seu pai, o templo, é o espaço da adoração, do louvor, da oração. Então, Jesus quer dizer aos discípulos que para celebrar a ceia, é necessário que exista um espaço próprio para aquilo, um lugar de oração. É preciso que nós nos convençamos de que a igreja, a casa da oração formal, é o lugar onde também se celebra a ceia pascal de Cristo. É o lugar da oração. Como não existia igreja na época, não tinha templo, não tinha um lugar formal, prédio, então Jesus se aproveitava no bom sentido, né? Jesus se utilizava, creio eu, da casa dos convertidos, da casa dos próprios irmãos, dos cristãos que estavam nascendo, da casa daqueles que passavam pelo processo de adesão à comunidade que Jesus estava criando, para celebrar, para se reunir, para
rezar juntos, para conviverem. Então, Jesus diz aos discípulos que eles, então, pudessem ir à casa de certo homem e avisasse que ele iria celebrar a Páscoa na casa dele. Ou seja, além de Jesus, além dos discípulos, Jesus ia celebrar a Páscoa também com a família. Jesus, então, celebrava a Páscoa com a família. O que significa isso para nós? Significa dizer que a Páscoa é uma celebração que engloba, que envolve todo o gênero, né? Todo o gênero humano. Não é uma celebração restrita somente aos discípulos, mas é uma celebração que deve envolver toda a comunidade. Toda a comunidade é convidada a participar da ceia, da Páscoa do Senhor. Então, no primeiro dia da semana, os pães ázimos, o que são os pães ázimos? São pães preparados sem fermento. Pães preparados sem fermento. As hóstias é um pão preparado sem fermento. E aí ela tem aquele formato para facilitar o manuseio, a partilha e assim por diante. Então, é um pão sem fermento, preparado às pressas, com praticidade, para se tornar uma coisa mais fácil, inclusive para o consumo e a celebração. Então, eles vão para a casa desse homem e celebram a Páscoa. Então, agora vem um momento forte. Dentro do contexto da ceia, tomando a ceia, Jesus, então, comunica aos seus discípulos, comunica àquela família o seguinte: ele diz, em verdade, um deles iria traí-lo. Uma notícia chocante. Num contexto de celebração, talvez ali de alegria, de partilha, de convivência, de memória, Jesus traz a grande notícia. Ele diz: olha, um de vós me trairá, um de vocês vai me trair. Aquela colocação de Jesus espanta e entristece os discípulos. Espanta e entristece os discípulos. Então, um por um, pergunta a Jesus: Senhor, será que sou eu? Interessante que ontem, quem perguntava a Jesus era o discípulo amado, né? O Evangelho de João diz que Pedro pediu ao discípulo amado, aquele que estava mais próximo de Jesus, aquele que estava recostado sobre seu peito. Então, Pedro é a comunidade que suplica ao discípulo amado a sua intercessão. Pergunta a ele quem é. Já Mateus diz aqui no texto que todos ficaram tristes e cada um individualmente pergunta a Jesus: Senhor, acaso sou eu? Aí Jesus diz, não responde quem é diretamente, mas indiretamente ele responde aos discípulos o seguinte: aquele que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Esse vai me trair. Olha, mais uma coisa diferente do evangelho de ontem. João dizia que Jesus falava que o traidor era aquele a quem ele passar o pão no molho e o der para comer. Aqui envolve a comida, né? Aquele que toma da refeição das próprias mãos de Jesus, da intimidade de Jesus, da proximidade de Jesus. Aqui ele diz que é aquele que põe a mão no prato. Vamos aqui imaginar um prato. Vou pegar aqui uma tampa aqui.
Jesus diz, é aquele que põe a mão no prato comigo, aquele, quem diz assim, aquele que come do meu prato. Aquele ditado popular, fulano come na minha mão, não é? Aquele povo diz assim, né? Ah, fulano, aquela dali, ó. Ah, aquele dali come na minha mão, né? Então, Jesus diz, olha, quem vai me trair, como quem diz assim, olha, quem vai me trair é aquele que come do meu prato. Eu não sei se na casa de vocês existe essa intimidade assim, por exemplo, do filho pegar o pedaço da asa, da coxa do prato do pai, da mãe, para comer. Ou então, o irmão ali não gosta daquela verdura, daquele arroz, e ele vai no prato do pai ou da mãe e partilha aquela comida para todo mundo. Naquele prato é que o traidor vai comer. Naquela refeição preparada por Jesus, naquela ceia celebrada, naquele cordeiro imolado para a refeição da comunidade, para a salvação de todos. Não sei se vocês estão conseguindo fazer esse link entre refeição, sacrifício, salvação. Esses elementos são importantes de destacar aí. Daquele cordeiro morto, daquela refeição preparada, é que o traidor come, é que o traidor se abastece, é que o traidor participa. Então, o traidor, aquele que vai me trair, é aquele que põe a mão do meu prato. E aí, Milena faz uma colocação aqui que diz: Judas cuspiu no prato que o alimentava. No mesmo pão, ressalta Valéria. O evangelho de hoje é mais descritivo, exatamente, é mais detalhista, inclusive, Valéria. E Valéria partilha a sua experiência da infância. Ela diz: quando eu era criança, fazia isso também, comer do prato da mãe, do pai, né? Comer do prato da irmã, do irmão. Eu também já fiz muito isso. Meu irmão, eu não gostava de uma comida, ele Era, já olhava para mim e eu não rejeito muita coisa padre, e tipo aproveitava. assim, uma verdura, alguma coisa assim que não gostava, um coentro, aí saía tirando e colocando no prato. Mas em Exato. relação ao evangelho, eu vejo assim, padre, que quando o senhor fala do prato, essa parte é bem descritiva, que ele fala, eu entendo muito com a questão da analogia do próprio alimento, e dividir. Sabe, quando você tem o mesmo pão e o mesmo pedaço, eu tiro de minha boca e te dou. Quer dizer, aí mostra o tamanho da traição de Judas para com Jesus. Exato. Eu só vou pedir assim, eu não havia, talvez chegou depois, essa, essa nossa partilha está sendo gravada. E aí nós vamos ensaiar, talvez, a publicação dessa partilha na nossa página no YouTube. Se você for dar uma palavrinha, se a sua câmera funcionar, você também pode ligar para que você apareça, né, na gravação, tá certo? Mas tá valendo do mesmo jeito. Muito bem, então vamos adiante. A Eliane vai falar? Sim, é porque eu tenho uma dúvida. Ontem o Evangelho de João relatou que quem traía era quem ele molhava o pedaço de pão. Hoje seria a respeito de a quem pegar o prato. Isso são duas passagens, ou é a mesma, só que dois evangelistas que narraram com mais detalhe? Ok. Então, são duas passagens bíblicas que falam do mesmo evento. Porém, cada autor busca narrar de acordo com a sua, eu vou chamar, teologia.
com a sua teologia, com a sua forma de falar daquela experiência. Algumas pessoas, por exemplo, que vão dar um recado, elas são mais objetivas. Mãe mandou dizer que a senhora fosse lá em casa às 6 horas da noite. Tem outras pessoas que gostam de explicar os detalhes. Mãe mandou dizer que a senhora fosse lá em casa hoje de noite, de 6 horas, porque ela tem um prato de manguzá para lhe dar. Entendeu? Entendi agora. Obrigada, Padre Animal. Desse jeito também são os evangelistas. Eles gostam, alguns gostam de entrar nos detalhes, outros preferem ser mais objetivos e falar daquilo que eles acreditam que seja o mais essencial para eles, né? Mateus é um dos que gosta de detalhar. João também, em sua particularidade. Mas nesse texto, Mateus detalha mais, apresenta mais coisas. A turma do Cristo Rei está chamando, mas tá bom aqui, né, Valéria? Mas fica à vontade, viu? E aí o texto continua dizendo o seguinte: o mestre manda dizer que o meu tempo está próximo. Que tempo é esse? Jesus, ele tinha consciência do que estava passando ao seu redor. Ele não é bobo. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele sabia que ia ser crucificado. Tanto que, num dado momento, ele pede ao Pai: Pai, se for do teu agrado, tira de mim esse cálice. Mas depois ele repensa na atitude de filho obediente e diz: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele sabia que era necessário que acontecesse tudo aquilo para que se cumprisse a vontade do Pai. Que qual era a vontade do Pai? Que todos pudessem ser salvos, pudessem ser redimidos do seu filho Jesus. Essa era, então, a vontade do Pai. Então, Jesus toma consciência da sua missão e se torna obedientíssimo à vontade do Pai. Então, busca viver em tudo, inclusive o sofrimento, para que todos alcançassem a salvação. Então, ele dizia com clareza: olha, a minha hora, o meu tempo já está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. E aí os discípulos fazem tudo conforme Jesus mandou. E aí vem o detalhe: ao anoitecer. Então, aqui diz que tudo isso aconteceu no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, para os judeus, o sábado. Em Jesus, o calendário começa a ter uma nova modalidade. O primeiro dia da semana, agora, no calendário judeu, em Cristo, por Jesus, agora, toma um outro nome, toma um outro dia. O dia do Senhor, agora, não é mais o sábado, mas o domingo. Isso que eu queria falar aqui é o seguinte, ressaltar aqui é o seguinte: não é, no texto bíblico, quando se chega em torno, por exemplo, sexta-feira para o sábado para o domingo, o dia do sábado, ele se estende até a tardinha. Quando anoitece, para aquele povo, já não é mais sábado, já é domingo. Entenderam? Então, o domingo começa já na noite do sábado. Na noite do sábado. E se estende até a tardinha do domingo. Quando anoitece o domingo,
No contexto bíblico, já não é mais domingo, já é a segunda. Entendeu? Essa é a dinâmica. Por isso que a ceia acontece na quinta, Jesus morre na sexta, 3 horas, não é isso? Não é isso? Acontece a paixão, Jesus morre, e a igreja entra no luto, já na sexta-feira. E aí passa a sexta, o restinho da sexta, que vai até aqui no nosso horário, por exemplo, 5h30, 5h50, já está anoitecendo, não é? Então, nesse horário, no contexto bíblico, já é sábado, então passa a sexta, aí começa o sábado à noite, o sábado o dia todo, e aí quando chega o sábado à noite, já se conta como domingo, terceiro dia, o dia da ressurreição. Deu para entender? Coloca assim um joinha na frente do rosto para poder eu saber que vocês entenderam. Pronto. Perfeito. Então, essa noite do sábado já se conta como o dia do domingo. Por isso a gente diz que o dia da ressurreição é o domingo. É um novo dia. E aí vem dizendo aqui o texto. Ao anoitecer, então já não é mais sábado. O primeiro dia da semana, no calendário judaico, sábado. O dia da Páscoa, a celebração pascal. Mas quando anoitece, já não é mais sábado, já é o domingo. Jesus aqui já aponta o dia da sua ressurreição. Ei, que novidade boa! Talvez vocês já sabiam disso, né? Então, todo o contexto da celebração da ceia já apontava para o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Está vendo como Jesus resume tudo numa celebração só? Então, a missa que nós celebramos, a ceia, a missa, dentro do contexto celebrativo, nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Isso é perfeito, é magnífico, é esplêndido o que Jesus faz com os discípulos. É uma catequese pedagógica sensacional, espetacular. Não tinha livro, não tinha computador, não tinha internet, e esse homem já sabia catequizar esse povo. Eu fico sem palavras, viu? Eu fico sem palavras. Jesus é espetacular, é maravilhoso. Então, ele já resume o mistério da paixão, morte e ressurreição no único dia, numa única celebração. Só não entende quem não quer, não é? Só não entende quem não quer. Perfeito, espetacular. Então, ao anoitecer, já não é sábado, já é domingo, dia da ressurreição, dia da vida nova, Jesus se pôs à mesa com os 12 e comiam a ceia. Agora, a ceia não mais judaica, mas Jesus se utiliza dos ritos judaicos para celebrar a sua ceia, a sua Páscoa, a sua refeição. Show! Espetacular! Se tivesse todo mundo presente aqui, eu ia pedir uma salva de palmas para Jesus. Pode bater, né? Aqui, ó. Espetacular! Jesus, ele dá uma virada, assim, na perspectiva, no contexto pascal, que é maravilhoso, é espetacular. Eu não me canso de dizer essas mesmas palavras. Então, ele partilha a ceia e, mais adiante, é o que eu disse agora, ele ressalta, dentro do contexto da ceia, a dimensão da paixão. Um de vós vai me trair. E aí vem a pergunta dos discípulos, acaso sou eu? E aí Jesus explica, não, é aquele a quem põe a mão no prato comigo. Aí depois ele continua dizendo, o Filho do Homem se vai conforme está escrito a seu respeito. Essa passagem bíblica aqui também é importante saber, aliás, ressaltar, porque
Tudo o que está escrito no Antigo Testamento, tudo, Jesus diz, tudo o que está escrito sobre mim, aliás, no Antigo Testamento, comunica a mim mesmo. Então, tudo aquilo que os profetas, Abraão, Moisés, Isaías, todo o Antigo Testamento, os Salmos, o Cântico do Servo Sofredor, o Cântico 1, o Cântico 2, a leitura de Isaías que nós ouvimos hoje na missa, ou quem leu nos textos. Então, tudo isso comunica o mistério da paixão e morte, é uma pré-comunicação daquilo que iria acontecer com Jesus. Por isso que ele diz aqui, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. A seu respeito. Então, tudo está consumado. Ele vai dizer na cruz, né? Tudo está consumado. Tudo que foi dito, tudo que foi comunicado, tudo que foi partilhado. Profetas falaram, os anjos, tudo foi consumado na pessoa de Jesus. E aqui vem uma questão relevante. Depois dessa citação, Jesus diz, ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é traído. Ele continua, melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Jesus não quer dizer aqui que não queria que Judas tivesse nascido. Não queria que ele viesse ao mundo, né? Mas o que é que ele quer ressaltar aqui? Eu vou levar para uma outra dimensão, a minha dimensão reflexiva. Os evangelhos, em especial João, enfim, fala do nascimento como uma questão do batismo, por exemplo. Aquele que renasce da água e do Espírito. Não sei se vocês lembram de Naamã, que perguntou a Jesus, como é que eu posso nascer de novo, Senhor? E aí Jesus diz, você vai nascer pela água, da água e do Espírito Santo. Então, essa dimensão do nascimento também pode ser aplicada ao nascimento para a vida nova em Cristo. Por exemplo, o nascimento através do batismo. Aqueles que renascem agora, configurados não mais a um homem velho, a dimensão pagã, mas agora nascem para a comunidade de Cristo, como membros, pedras vivas. E aí Jesus diz, melhor seria que não tivesse nascido. Melhor seria que não tivesse entrado na comunidade. Melhor seria que não fosse membro. Melhor seria que não recebesse o batismo. Mas Jesus também ressalta isso. Se fosse para nascer, para atrair o Filho do Homem, melhor também seria que não tivesse vindo ao mundo. Não sei se vocês conseguem, acho que estão me entendendo, né? Melhor seria que não tivesse vindo ao mundo, para atrair o Filho do Homem. Mas só que Jesus, ele não desiste. E aqui existe essa dimensão comum entre João e Mateus. Jesus não desiste de Judas. Judas, talvez sabendo e se fazendo que não sabe, ou mesmo sem entender mesmo o que Jesus estava querendo dizer, ele, também como os outros 11, pergunta a Jesus. E aqui o versículo 25. Judas, então, o traidor, perguntou, mestre, e ainda chama Jesus de mestre, mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, então, no final do versículo, tu o dizes. Ora, ele disse aos discípulos,
E aquele que iria traí-lo era aquele que colocaria a mão no prato com ele. Todos perguntaram individualmente a Jesus: Senhor, serei eu? Serei eu? Serei eu? Serei eu? Quando chega em Judas, Judas pergunta: Mestre, serei eu? Aí Jesus diz: Tu dizes. Ora, na cara, né, Judas? É você que está dizendo, não sou eu. É você que está deixando claro. Você está perguntando, fazendo uma retórica, e você já sabe a resposta. Agora, eu preciso que você me responda. Você quer realmente cumprir com essa trama? Você realmente quer chegar ao final disso tudo? Você não quer voltar, como Jesus está querendo dizer aqui a ele, que ele tem a oportunidade de ser salvo. Ele tem a oportunidade de voltar atrás. Ele tem a oportunidade de deixar de lado esse plano, de devolver as 30 moedas de pratas, se converter, voltar atrás, dar um fim nisso e não. Só que Judas, infelizmente, a gente sabe o desfecho disso tudo. E aí o evangelho acaba, né? O texto acaba. Eu partilhava hoje na missa duas dimensões, duas coisas interessantes que me via a reflexão, ao pensamento. Às vezes nós passamos por uma experiência de fé, muita gente faz o seguinte, por exemplo, leigo, freira, consagrado, diácono, padre, bispo, enfim. Vivemos uma vida inteira professando a fé, rezando, comungando, partilhando a palavra, fazendo missão. Às vezes tem pessoas que, por um probleminha de nada, uma discussão, uma discórdia, uma diferença, abandona Jesus, abandona a igreja, abandona a fé. Essas pessoas, eu sou sincero a dizer para vocês, essas pessoas que abandonaram, deixaram Jesus conscientemente, infelizmente, essas pessoas não serão salvas. Mas, padre, vocês podem perguntar, mas e a história dela, o passado, as orações, a comunhão, a missa, a participação nos movimentos pastorais? Gente, esta pessoa abandonou tudo isso. Ela disse publicamente que aquilo, talvez não tenha dito com palavras, mas a atitude fala por si. E a atitude desta pessoa é dizer: eu não quero mais isso. Eu não quero Jesus, eu não quero igreja, eu não quero salvação, eu não quero nada. Eu estou abandonando, deixando para trás. Essa é a figura da traição. Essa é a figura do abandono, do desprezo, configurada exatamente na pessoa de Judas Iscariotes. Passou todo o tempo com Jesus, no final, abandona Jesus. O que é que aguarda uma pessoa que abandona Jesus? A condenação. Felizmente, não é a salvação. Não sei se Joel não gostaria de dar uma palavrinha. Ela levantou a mão aí. Padre, me tira uma dúvida. Não, Joel. Por que o uso do fermento? Oi? Ouvindo. Por que o uso do fermento? Por que o uso do fermento era proibido aos judeus durante a oitava Pascual? Certo. Não é que o fermento era proibido. Na verdade, os pães ázimos são feitos sem fermento. Uma prática judaica, na verdade, faz memória ao Antigo Testamento, lá no Êxodo, aqueles textos do Antigo Testamento do povo de Israel. Na perseguição, eles tinham que estar prontos para correr. Então, o que é que eles faziam?
eles preparavam suas comidas de forma prática. Eu estou sendo assim bem sucinto para não estender um pouco essa explicação. Eles preparavam suas comidas de forma prática. Aí, por exemplo, se a gente for fazer um bolo, aqui atualmente, né? Normalmente a gente coloca o fermento. A gente tem que esperar o fermento fermentar a massa, para que a massa possa crescer, ficar um bolo fofo, né? Um bolo bonito, etc. e tal. Só que nem sempre eles tinham tempo suficiente para esperar um bolo crescer, um pão crescer, né? Para colocar a massa no o pão também usa fermento, né? Só que eles não tinham tempo suficiente, eles tinham que se alimentar, tinham que ter praticidade, tinham que amarrar a cintura, o símbolo de sandália nos pés, porque qualquer coisinha eles corriam para escapar do faraó e de sua corte, né? Poder opressor da época. A forma mais prática deles fazerem o pão era sem fermento. Faziam a massa, excluíam o fermento, e ali ficava ali um pão que era uma espécie de um pão, né? Um pão ázimo, que parece que hoje em dia até se vende nas padarias, hoje os pacotinhos. As pessoas usam como um tipo de patê, né? Colocam um patê por dentro ou por cima e comem. É um tipo daquele pão. Na verdade, é usado na ceia para fazer memória dessas cenas do Antigo Testamento. Eles usavam o pão ázimo, comiam também o cordeiro e também as ervas amargas, para lembrar do Antigo Testamento, da amargura, da dor, do sofrimento que este povo de Israel passou por conta da perseguição. Não sei se eu lhe respondi, mas essa era a dimensão que existia. Pois não, Valéria? Microfone. Microfone. Desculpa. Voltando ao questionamento que o senhor falava realmente na missa, que eu prestei bem atenção. Em relação a essas pessoas que o senhor falou, enfim, todas as dimensões, sejam religiosas, leigas, mas se, por exemplo, padre, elas servem durante um tempo e abandonam, né? Deixam de servir, abandonam mesmo. Mas depois, assim, de um certo tempo, idade, elas quiserem voltar. Como é, assim, que eu quero saber do senhor? Elas são perdoadas para Deus? Assim, elas voltam e aquela época que passou? Eu não entendi essa questão. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho. Eu fiquei curiosa, confesso. Então, tem sim salvação, tem perdão sim. Só que ele não pode ferir a nossa liberdade, porque ele é fiel ao que ele faz. Então, Deus não pode ferir a nossa liberdade. Se eu quero abandonar hoje o ministério, a igreja, e dizer que não quero mais crer, não quero negócio de salvação e nada, ok, Deus vai respeitar a minha liberdade. Vai ficar muito triste, vai chorar, Deus vai ficar horrorizado com tudo isso, mas infelizmente ele não pode ferir a minha liberdade, porque foi ele que me deu. Essa é a minha opção. Mas se eu passo por um processo, vamos chamar assim, de reconversão, se eu desejo voltar, e aqui fazendo memória da cena bíblica, voltar para a casa do Pai misericordioso, ele vai estar de braços abertos para me receber. Só que é bom abrir um parênteses aqui. Essa desobediência vai contar para mim no meu julgamento. Entende? Essa minha saída, essa minha desobediência não vai ser apagada como a gente passa um corretivozinho e escreve por cima. Eu vou ter que prestar conta disso. Porque o que eu fiz ofendeu gravemente o coração de Deus, né?
Então, eu vou ter que prestar conta disso. De tudo que eu faço, tudo, de bom e de ruim. Eu me confesso, eu peço perdão, Deus perdoa. Deus é um Pai misericordioso, justo, clemente, compassivo, e quer no céu. Porém, mesmo depois da confissão, se eu morrer em estado de graça, eu ainda preciso purgar estas faltas que eu cometi. Porque eu fui perdoado aqui, mas eu preciso prestar contas lá, entendeu? Olha aí, agora eu lembrei que o senhor falava, né, do purgatório no encontro que nós tivemos na igreja, verdade. Não, É, muito bom, acho que o senhor entendeu porque eu fiz esse questionamento, né? Foi bom, perfeito, sim, ouvir. Muito obrigada. por nada. E aí também, não sei se a Milena quer falar, fica à vontade, Milena. Se a câmera ligar, ligue também, só para falar, depois você pode desativar, se quiser. Tá certo, padre. Na verdade, foi bem pontual e interessante o que Valéria colocou agora, né? E isso me lembrou também a questão, quando o senhor fala das pessoas que se afastam da igreja, é como se nelas aquela semente que também estava em Judas, e também estivesse depositada em seus corações, porque a intenção de fazer parte da comunidade ainda não era ter como Cristo no centro, não era ter Cristo em suas vidas. Então, nesse oposto, a gente observa, então, um cristão enquanto Pedro. Pedro também passou por esse momento, como a gente viu ontem, da negação, né? Que Jesus disse que ele iria negá-lo 3 vezes, mas ele tem um arrependimento, ele retorna, né? E aí, como o senhor acabou de colocar, há também um momento de purgar. Pedro também passou pelo momento da sua penitência, né? Da sua reconciliação. E nisso o Senhor ele mostra a sua misericórdia, porque ele também apresenta Pedro como o nosso Santo Padre, o primeiro, né? Aquele que iria apacentar as ovelhas. E Exato. um outro ponto que eu acho interessante nessa questão de nós, enquanto comunidade cristã, que buscamos o Senhor. Há momentos que a gente passa por uma aridez espiritual, né? Às vezes até de sentir, Senhor, eu não estou sendo tão fiel à tua palavra, por que eu não me sinto tão motivada para a oração, eu não me sinto tão motivada para realizar o teu serviço? Mesmo fazendo, a gente ainda parece que passa por aquele... Não, é como se a gente não sentisse Jesus próximo de nós. Isso não significa dizer que ele não está conosco, mas também é um momento em que nós somos provados, né? Que a gente passa por essa provação também, de nos colocarmos no lugar dos discípulos, como o Senhor bem colocou também. Estamos à ceia e perguntamos ao Senhor, Senhor, sou eu que vou te trair? Né? E isso é interessante a gente observar também. Nós estamos nessa ceia, nós passamos por cada situação que os discípulos também passaram no nosso dia a dia, no nosso domo, como o Senhor colocou, na nossa casa, com os nossos familiares, né? Nossos momentos de oração, nossos momentos de solidariedade, de caridade para com os irmãos. Então, assim, era só para meio que unificar um pouco com as palavras de Valéria, com as do Senhor também. Eu achei muito interessante esse momento da meditação, a gente observar. Não é? É muito bom a gente observar Brilhante, quanta né, riqueza Padre? existe Brilhante essa moça. nos evangelhos, né? E como a gente pode observar de diversos pontos desse cenário, não fica apenas em um evangelista, a gente observa a cena de vários ângulos. Aqueles que estavam mais próximos de Jesus, aqueles que estavam um pouco mais afastados, aqueles que saíram para investigar toda a história, porque eles reunidos ali não sabiam como tinha sido a trama de Judas com os sumos sacerdotes. Então, tudo isso unificado para a gente observar a riqueza de todo esse cenário e a importância de nós estarmos anualmente, diariamente, comungando com o Senhor, revivendo esse mistério. Né? E a gente não pode deixar também que esse espaço de isolamento social, que esse espaço distante da casa do Senhor, né, da comunidade integrada, das mãos unidas, ela fica apenas no material. Nós estamos unidos espiritualmente, nós estamos unidos nessa conexão, e que bom, né, que esses momentos de meditação eles ocorram, para que a gente não perca esse espírito, né, essa força que só vem de Deus. Né?
E que bom, e agradecemos também ao senhor, padre, já vou adiantando, né? Agradecemos por esse momento riquíssimo, né, de estarmos aqui reunidos. Que contribuição, hein, padre? Maravilhosa esta nossa amiga. É verdade, eu estou perdendo feio. Aqui tem um bocado de teóloga que eu estou perdendo feio. Parabéns, parabéns. Fico muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. A Gleane fez uma pergunta, eu queria só entender um pouquinho a pergunta, eu estou sem entender. Será que, como é? A Gleane pergunta assim, será uma contribuição para a condenação? Como assim, Gleane? Liga o microfone aí, por favor, e fale, por favor. Não está ligado, não. Liga o seu microfone aí. Celular, eu acho que o microfone é o botão vermelho. Você dá só um toquezinho que ele ativa. Agora? Ah, Ó, não, eu perguntei, eu fiz essa pergunta quando o senhor falou a respeito que a gente é de caminhada e abandona. Por algum motivo abandonou. Aí foi por isso que eu perguntei. Eu digo que isso seria uma contribuição para a condenação. Porque o senhor disse, não, quando chegar o dia, isso vai estar registrado. Não foi isso? já. Assim, todos nós, opa, todos, o Papa, os santos, os leigos, os padres, todos nós passaremos pelo julgamento. Algumas pessoas chamam exatamente com essa palavra, condenação. Mas o julgamento, a condenação, não significa dizer que nós vamos para o inferno. Condenar não significa dizer vai para o inferno, entendeu? A condenação, o julgamento, é o que vai dizer para onde nós vamos. E o que vai dizer para onde nós vamos são as nossas atitudes. Entende? É a nossa vida, aqui na Terra. Se eu passei por esse processo todinho, vida eclesial, abandonei, mas eu me arrependi, retornei. Então, todo esse processo vai contribuir para o julgamento, para a condenação. Mas isso não significa dizer que eu vou para o inferno. Pelo contrário, porque o meu desejo, com a minha reconversão, é o céu. Entende? Então, significa dizer que eu tenho a possibilidade, mesmo não indo para o céu diretamente, mas eu posso passar pelo processo da purgação, da purificação. A gente chama de purgatório, né? Porque do inferno não sai mais ninguém. Foi para o inferno, aí eu vou usar essa sua palavra, é a condenação eterna. Uma santa, uma vez, na Idade Média, teve uma visão, Nossa Senhora levou ela para esses 3 espaços, céu, purgatório e inferno. Nesta visão, ela contemplou o purgatório, e lá no purgatório ela percebeu, ela não viu, assim, ela não foi para o purgatório, ela teve a visão, né? O sonho, aparição de Nossa Senhora. Ela viu no sonho, a visão, o purgatório, sofrimento enorme. E naquela visão, ela imaginou que aquilo fosse o inferno. E aí Nossa Senhora fez ela ter a visão do inferno e percebeu como o inferno é mais ainda a dimensão dolorida da ausência de Deus quanto o purgatório. Aliás, o inferno é mais, né? Porque ali é eternamente. Ali não tem saída mais. Foi para ali porque quis. Deus não pode tirar ninguém que já foi para lá.
mas do purgatório pode. Aliás, quem vai para o purgatório já está salvo. Só que vai sofrer as faltas cometidas em vida para que possa agora almejar, aspirar a leveza, a alegria do céu, né? Essa contribuição para a condenação existe, mas a condenação não significa dizer que eu vou para a perdição, né? Para o inferno, morada eterna, a mansão dos mortos. Mas também tem a possibilidade de ir para o purgatório ou para o céu. A gente reza e pede a Deus que ele nos leve para o céu. Vamos mudar, Se né? eu não for para o céu direto, mas pelo menos que eu possa ir para o purgatório, porque para o inferno eu não quero não. Deus me livre, Maria. Creio em Deus Pai. Bem, Deus Pai, é verdade. Deu para entender? Deu. Perfeito. Ok. Então, eu acho que, concluindo aqui o pensamento, acho que eu passei a folha aqui, a gente consegue perceber quanto Jesus ele é detalhista. E eu queria concluir com essa segunda palavra, aliás, a última palavra, dizendo o seguinte: o contrário também pode acontecer. Uma pessoa que não tem fé, que é ateu, que vive o desprezo pelas coisas sagradas, chega ao leito de morte e se arrepende de tudo aquilo e se converte. Deus leva em conta exatamente esse caminho que essa pessoa fez. A vida inteira de negação ao divino, mas chega no leito de morte, essa pessoa se converte. Deus abraça essa pessoa. Deus leva em conta esse processo. Deus quer demais levar essa pessoa para o céu. Isso é esplêndido perceber como Deus ele é misericordioso com a gente. Aquele que não crê também tem salvação, mesmo no leito de morte. Levou a vida inteira negando a dimensão divina, negando o sagrado, mas aí no leito de morte reconhece, pede perdão, e aí, se tiver a possibilidade, faz uma boa confissão, recebe a unção dos enfermos e morre santamente. Este vai contemplar a face de Deus, porque no leito de morte ele chegou ao seu ápice de conversão. Né? Agora, esse tem salvação. Agora, aquele outro que abandonou e não quer mais, aí, infelizmente, o que resta para ele é o inferno, o fogo eterno. Porque ele diz para aquela história que ele construiu que aquilo não valeu de nada e que para ele não serve mais para nada. Já serviu. Só que agora, de agora em diante, ele não quer mais nada com Deus, nem com a igreja, nem com o céu. Ele vai viver a vida agora voltada para si mesmo, né? Para si mesmo. Cultuando a ele mesmo, não mais a Deus. Que não é o nosso caso. Nós queremos ir para o céu, nós queremos participar do banquete oferecido por Deus na eternidade, nós almejamos conviver com os santos, o desejo demais conhecer Santa Teresinha, ver Nossa Senhora, conhecer São Francisco de perto, Ave Maria, beijar os pés de Jesus e agradecer demais a Ele a vida que Ele me deu, a família, a paróquia, o povo todo. É isso que nós queremos, né? É a alegria eterna, é a plenitude, é o céu. Amém? Alguma palavra, alguma contribuição, alguma colocação final? Fiquem à vontade. Pode fugir um pouquinho do contexto, porque Pode? surgiu uma dúvida aqui quando o senhor estava falando, aí eu digo, vai fugir do contexto, mas, olha, a respeito de missas, existe uma pessoa muito católica, aí após a morte, a família vai pedir sempre, vai ficar sempre pedindo missa, rezando missa para essa pessoa. No mesmo tempo, morre uma pessoa ateu. A família
que ficou não é ateu, só ele da família que nunca quis nada. Mas a família não é. Aí a família, após a morte dele, a família também continua indo à igreja e pedindo intenção para essa pessoa. Aí a pergunta é, a respeito dessa questão que o senhor falou do purgatório, dessa passagem aí, né? Deus, como seria após essas duas pessoas? Se nunca acreditou, mas a família fica insistindo na missa. E outro que acreditou demais, faleceu. Aí a questão também de família, que eu tenho alguém, amigo meus, que a mãe católica demais, ela não é. Após a morte da mãe, ela não quer nem contato, não quer que faça nada pela mãe. Entendeu agora a pergunta? É bom deixar claro o seguinte: depois da morte, a missa ela não pode salvar mais ninguém, porque quer dizer, e salva sim, perdão. Mas é como eu disse agora há pouco, o que vai contar para a salvação da pessoa é a sua história, é o que ela fez em vida, é o que ela fez em vida. A nossa vida, Deus nos deu a vida para quê? Para que pudéssemos cuidar da criação e servi-lo. O serviço a Deus não consiste somente em assumir uma pastoral, a ser padre. O nosso serviço é igual ao serviço dos anjos. Fazer da nossa vida um culto de louvor a Deus. Esse é o nosso serviço. Agora, assumir uma pastoral, participar de um grupo, um movimento, um serviço, isso faz parte da caminhada de fé, entende? Caminhada de igreja. Faz parte. Quando uma pessoa não deseja pertencer a uma família, a uma comunidade, à igreja de Cristo, uma pessoa se diz ateu, por exemplo, ela se nega a participar desse contexto todo que você também apresenta agora há pouco, né? As suas palavras. Então, ela se nega a aceitar, por exemplo, a salvação, se nega a Deus. Então, se nega a Deus, se nega até a própria salvação, né? Se nega o céu, se nega tudo. Vou responder assim, de forma teológica, vou mais para a dimensão pastoral. Qual é a nossa obrigação? Suplicar a Deus que tenha misericórdia dessa alma, que ele possa se compadecer dele ou dela, que ele possa, ao menos, conseguir a oportunidade de chegar ao purgatório e alcançar o céu. O que nos resta aqui na vida. Uma das formas de a gente suplicar a Deus seu perdão, a sua misericórdia pelos nossos entes queridos é rezando por ele na Eucaristia, na Santa Missa. Não, eu não vejo como errado isso, não. Pelo contrário. A gente pode, sim, rezar por essas pessoas. Agora, por exemplo, eu rezo porque eu quero que essa pessoa se salve, que essa pessoa vá para o céu. Mas essa pessoa não quis, mesmo no leito de morte, ela morreu descrente, entende? As minhas orações, Deus vai recebê-la e vai direcionar para uma alma que está também no purgatório, para que essa alma seja salva. Então, mesmo que essa pessoa, do outro lado da vida, não tenha alcançado a eternidade, as minhas orações irão servir a alguém que ainda padece no purgatório, entende? As minhas orações vão servir, sim. Mas a gente confia em Deus e espera que seja feita a vontade de Deus, de acordo com a sua bondade, com a sua misericórdia. Claro, infelizmente também vai contar para a condenação dessa pessoa, para o julgamento, né? A vida que ela tomou aqui na Terra.
né? Não sei se eu consegui respondê-la, mas o caminho que eu estou falando é o mais da dimensão pastoral, não teológica, né? Dos conceitos e tal, de céu, purgatório, mas é mais ou menos esse. Ok? Respondi? Ok. Então, gente, eu vou ficando aqui com o meu agradecimento. Muitíssimo obrigado por hoje. Fiquei muito feliz com esse nosso último encontro. 3 dias muito bem vividos. Pelo menos eu gostei demais de viver esse momento com vocês. Espero que a gente possa ter, depois da Semana Santa, criar aqui um momento, um espaço que a gente possa dar continuidade, né, a nossa partilha, a nossa meditação. Gostaria muito de continuar com vocês, nem que seja uma vez na semana ou uma vez no mês, não sei, cada 15 dias, mas que a gente possa continuar, porque isso aqui também se torna um canal de catequese, já que o padre não pode reunir toda a comunidade para dar a catequese. Por meio desse veículo, a gente pode também fazer o processo de catequese através da palavra, enfim, até com outros textos, com outros elementos, a gente pode fazer um processo de catequese com vocês, tá bom? Lembrando que amanhã, quinta, sexta e sábado, nós vamos ter as celebrações transmitidas pelas redes sociais da Catedral e também da TV Sol. Domingo, às 5h30 da tarde, a Santa Missa. 9 horas da manhã, oração das laudes, solene, na igreja aqui de São Francisco. Às 5 horas da tarde, a celebração solene da Santa Páscoa. Espero que vocês possam participar, ou aqui, ou por outro veículo de comunicação. O importante é celebrar a Páscoa. Façam com que essa Páscoa valha a pena, né? Assim, vivam bem em casa, partilhem o ovo da Páscoa, façam uma ceia bonita, chamem o povo para a mesa, comam na mesa, e reze com esse povo, agradecendo a sua vida, a vida de Jesus, a vida de Jesus na nossa vida. Gerson Neto me lembra aqui de fazer um encerramento para o YouTube antes de tirar a foto. Tá certo. Então, eu vou encerrar a transmissão, a gente vai rezar e eu vou pedir a vocês que esperem para a gente tirar o retrato, viu? Vamos rezar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma boa noite de sono, descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou por esse veículo de comunicação, YouTube. Compartilhe, divulgue, envie para os seus amigos, seus familiares e vamos partilhar juntos a palavra de Deus. Guarda um minutinho vocês. Está concluindo a gravação.